Meninos e meninas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou Lenina Mattioli, mas pode me chamar de Lelê, e esse é o Lelê Pod, conversas não aleatórias com gente inteligente. E hoje eu tô com ela. Bom, vou começar. O que ela é? Ela é enfermeira, ela é mestra em saúde do adulto, ela tem 4 pós-graduações, tem capítulo de livro escrito, já defendeu tese e é mãe da Tutu e da Maria Tereza, mas o que ela gosta mesmo é de fazer crossfit. Mas ela também já foi corredora de montanha e corredora de asfalto. E ela é maratonista e ultramaratonista. Só isso. Então, ela tem muita história para contar. E eu tô com ela, que é minha amiga, Tatiana Chagas. Prazer estar aqui, que legal. Mais uma conversinha. Mais uma conversa não aleatória. Tati, se apresente. Quem é você? Da onde você veio? E assim, comece a falar da sua trajetória, assim, de como você, uma enfermeira que trabalhava em emergência, né? Peção, aí migrou para as terapias complementares e essas terapias todas que a gente vai falar hoje. Então, eu me formei, né, pela Unital aqui, sou de Taubaté mesmo, e eu comecei trabalhando com obstetrícia. Trabalhei no Hospital Bom Jesus de Tremembé. Trabalhei 1 ano e 4 meses lá, até fechar. Daí eu fui para São Paulo, trabalhei com obstetrícia ainda, e eu lembro que eu passei na frente do Hospital 9 de Julho, em São Paulo. E eu falei, nossa, eu quero trabalhar lá. E mandei um currículo, só que não tinha vaga de obstetrícia, só tinha vaga para emergência. Eu lembro que tinha na sala umas 10 pessoas concorrendo comigo a vaga. E a minha coordenadora na época, a Adriana, perguntou, mas seu currículo só tem obstetrícia, você tem especialização em obstetrícia, só trabalhou em obstetrícia. Você sabia que a vaga era de pronto-socorro? Claro que eu não sabia, né? Claro, Tatiana sendo Tatiana. Eu queria muito trabalhar lá e daí falei pra ela, né, que meu sonho sempre foi trabalhar em pronto-socorro. Que ela nunca ia se arrepender de me contratar, que eu ia ser a melhor funcionária dela. E dali eu fiquei 3 anos e meio. Mas não era seu sonho trabalhar em pronto-socorro? Eu nunca tinha imaginado trabalhar Você queria trabalhar no 9 de julho? Eu queria trabalhar no 9 de julho, no hospital 9 de julho. Na verdade, no final da faculdade, eu queria trabalhar com oncologia. Né? Quando a gente se forma, você meio que vai para pegar experiência, então você trabalha na área que você encontra. E uma amiga tinha me oferecido a vaga no Hospital Bom Jesus, no Bom Jesus eu fui para gerenciar uma maternidade em São Paulo, e acabei conhecendo o 9 de julho e fiquei apaixonada pelo hospital. Daí lá eu fiquei 3 anos. Foi lá onde eu aprendi tudo de emergência, tudo. Foi onde eu me apaixonei. Lá era um hospital privado, então assim, um atendimento mais restrito, pessoal mais seleto. Mas foi onde eu me especializei em pronto-socorro. E na época eu morava em São Paulo, mas eu comecei a namorar, né, com meu ex-marido na época, que era de Taubaté, e São Paulo já estava saturando. Eu imaginava São Paulo, tipo, para estudar, para trabalhar, mas eu não conseguia me ver construindo família em São Paulo. Daí foi quando... A vida sempre foi assim, né? Eu falei, decido sair, então eu mandei o currículo numa quinta, na sexta-feira eu estava empregada em São Paulo. 9 de julho eu falei, vou sair, mandei um currículo numa segunda, na outra sexta-feira eu estava trabalhando no 9 de julho. E a mesma coisa aconteceu quando eu voltei. Foi tudo chegando para você. Quando eu voltei embora. Eu lembro que eu falei pra minha mãe, mãe, vou voltar pra Taubaté. Daí ela falou, olha, apareceu uma vaga pra gerenciar um hospital ortopédico. Eu falei, nossa, eu nunca trabalhei em ortopedia. Eu trabalhei em ortopedia também, tem essa ainda. Eu não me especializei em ortopedia, mas fiquei 1 ano trabalhando com ortopedia. Eu sei fazer gesto, faço uma tala assim como ninguém. E daí apareceu essa vaga e eu vim concorrer. Então eu vim numa quinta-feira, foi entrevista na sexta-feira, na segunda-feira vim eu de Malicuia para Taubaté, para trabalhar em São José no hospital ortopédico. Daí eu fiquei 9 meses. E daí dali falaram para mim que tinha um hospital grande que era público, e eu sempre sonhei trabalhar em hospital público. Depois que você trabalha na emergência, você quer ir pro público. Vamos dizer assim, é o cerne da emergência, ali que você coisa, vê o bombeiro assim, chegando, você né? vê que é sangue, a gente chegando. E eu tive a oportunidade de trabalhar, onde eu fiquei 11 anos trabalhando. Como que é trabalhar na emergência? O que você fazia na emergência? Assim, conta alguma história do que acontecia lá. Porque, assim, as pessoas no imaginário, elas têm imaginação pelas séries de TV, enfim, pelos filmes, e é aquilo mesmo, né? E como assim, então assim, a porta aberta, então quem conhece, né, o hospital da Vila em São José, são 14 mil atendimentos mês, então eu trabalhei os últimos 3 anos só com trauma, então assim, tudo que chegava, a gente é referência ali, porque próximo da Dutra, das principais rodovias,
Então, tudo que chegava. Então, se chegava, às vezes, o cidadão na maca e a perna do lado, então cabeça estourada, atendimento, assim, não dá muito tempo de pensar. Eu sempre gostei muito dessa coisa que me tirasse da zona de conforto. Então, assim, eu falo que a minha vida inteira, eu falo assim, o que você gostou mais? Eu falo que nem, CrossFit, eu sempre sou da atualidade, eu sempre gostei muito de tudo que eu fiz. Então, assim, amava emergência, amava. Eu não saí, tanto que eu falo, você saiu do hospital porque você cansou. Não, eu amava trabalhar, eu amava aquilo lá. Trabalhei na UTI durante bastante tempo, tem algumas histórias. A minha gestação, as minhas 2 gestações, eu passei na UTI. Então, foi punk, porque assim, eu parei de trabalhar 3 dias antes de parir. Então, tipo, uma semana antes, estava eu atendendo emergência, fazendo massagem em cima do paciente. Com a barriga de 9 meses. Não sabia se eu empoleirada em cima da maca, fazendo massagem cardíaca, e o povo gritava, salva a grávida ou salva o paciente? Então, assim, umas coisas muito doidas. Sempre trabalhei bastante, dei aula também na pós de emergência. Então, assim, pronto-socorro, o gostoso do pronto-socorro é que cada dia você não sabe o que vai ser. E eu acho que tudo, que é a mesma coisa que quando fala da corrida, quando fala da corrida de montanha, você nunca sabe, é aquilo que você se prepara, a gente se prepara, né? Tem uma formação de enfermagem, procedimentos técnicos, mas você nunca sabe como vai ser o seu dia, você sai e vai. E assim, eu gosto daquela coisa que você não dá muito tempo de você pensar, é aquela coisa que você tá chegando o paciente, depois chega outro paciente, chegou a época no pronto-socorro que a gente tinha 4 leitos, mas a gente já atendeu 12 pacientes. Com 4 leitos. Com 4 leitos. E onde assim, colocavam os pacientes? Eu falo pra você, olha, os pacientes se encaixavam, é que nem um quebra-cabeça, vai encaixando, e ali não é só, né, residente, trabalha com residente, trabalha com médicos, trabalha com a equipe de enfermagem e todo mundo dentro da sala. Eu falo assim, foram 11 anos trabalhando no pronto-socorro, assim, eu saí na melhor fase da minha vida. Foi na fase, assim, na época que eu tinha iniciado a fase de coleta do mestrado, né, que o mestrado que eu fiz foi saúde do adulto, mas foi ligado a trauma. Foi uma linha de cuidado que eu acompanhei durante 3 anos. Então, é a avaliação de todo o trabalho daquele tempo. Então, eu saí no final da coleta. Entendi. Daí perguntar, por quê, né? Por que você saiu? Se você gostava tanto, eu continuo amando, tanto que assim, amo todas as fases da minha vida. Tanto que você voltou no Covid, você trabalhou no Covid durante Trabalhei depois 3 meses depois do Covid. Eu saí porque minhas filhas eram pequenas e como eu gostava muito daquilo que eu fazia, então eu saía da minha casa 4h30 da manhã, porque eu treinava, né? Então eu trabalho em Taubaté, morava em Taubaté e trabalhava em São José. Então eu saía 4h30 da manhã da minha casa, treinava das 5 às 6, entrava em São José 7h30 da manhã e não tinha hora para sair. Então eu chegava na minha casa às vezes 7h30, 8 horas da noite, daí eu ia pegar para estudar, ia pegar para ler os artigos, ia dormir tipo 11, meia-noite, chegava no final de semana, passava sábado o dia inteiro estudando e o domingo treinava. Daí você pergunta, e as crianças? Né? Eu acho que assim, filhos são coisas que mudam a vida da gente, mudam assim, faz a gente às vezes abdicar, e não abdicar de algumas coisas que você gosta muito, porque foi uma escolha. Então assim, a escolha de sair mesmo dessa área de emergência, dessa coisa louca, porque assim, eu estava finalizando o mestrado, e daí a gente já se conhecia, né? Que a gente já se conhece há 8 anos de longas corridas. A gente conheceu da corrida, né? Você é minha médica já há 8 anos. E na época eu tinha, por conta de uma lesão anterior, eu tinha começado a estudar a parte de acupuntura, a parte de tratamento de dor naquela época. E assim, eu comecei, mas sem pretensão de trabalhar com isso, né? A pretensão era mesmo assim, entender qual que era o processo, porque eu fui uma pessoa sempre muito cética de tudo. Então, para mim era doeu, toma remédio. Emergência, cortou, né? Costura. Então, assim, pra gente que vem dessa área... protocolar, né? Protocolar, assim, você então, assim, quando eu me vi fazendo acupuntura, que foi uma amiga que era veterinária, que a Ana Paula que indicou para fazer acupuntura, porque dava certo pro cachorro, que ia dar certo para mim, porque eu tinha uma lesão no quadril, e eu me vi estudando aquilo e falando que dava certo. Eu lembro na época que você falou para mim, Tati, eu tenho uma sala, eu vou abrir uma sala, por que você não vem trabalhar comigo? E na época, o hospital, eu cheguei pra minha chefe e falei pra ela, falei assim, você gosta do meu trabalho? Eu tinha acabado de voltar do México, tinha ganhado um prêmio no México, da apresentação de um trabalho do hospital. Então, assim, tava na melhor fase, assim. Então, assim, de apresentação de trabalho, tava terminando a publicação do artigo. Porque você ainda tem essa pegada de gostar de estudar, de estatística. Gente, vocês imaginam uma pessoa que gosta de estatística, não é normal. Uma coisa que sempre veio na minha cabeça, tem que ter o porquê das coisas, né? A gente faz muito mecanicamente, mas a gente tem que entender o porquê do que a gente faz.
E quando a gente analisa os dados, é isso que acontece. Então você faz, você mede, você vê se está dando certo. Não está dando certo, você muda, você mede de novo. Então, assim, o mestrado me trouxe mais ainda a cabeça para isso. Hoje eu faço tudo. Hoje eu não estou trabalhando mais na área hospitalar, mas trabalho com a área complementar. Todos os meus dados são feitos de forma para fazer tabulação. Então, assim, eu consigo fazer trabalho de tudo. Hoje eu falo para você, o brasileiro ele tem pouca coisa publicada, se pensar. Tem gente muito boa, muito trabalho, mas muito pouca coisa publicada. Hoje, o que a gente consegue ter de fiel, de dados para a gente conseguir passar, é aquilo que tem publicação. E na verdade a gente tem uma cultura muito pequena nessa questão de vamos coletar, vamos assim, já fazer do atendimento do paciente coletando dados para que a gente consiga depois dar continuidade. Isso daí, quando você trabalhava lá, vocês faziam muito isso, né? Vocês já faziam a coleta já pensando numa publicação, né? De tudo. Então, assim, você tinha que atender um trauma, mas você tinha que pensar que tudo aquilo tinha que ser registrado. Sempre teve assim. Até pensando legalmente e pensando pra gente conseguir fazer a tabulação depois. Eu falo que assim, desde o momento que você entra no hospital, você tá tabulando. Você controla risco. Então, quando você controla risco, você tem que entender tudo que acontece, todos os processos de tudo. E isso eu acho que assim, serve pra vida inteira, pra tudo. E hoje eu falo que eu controlo o risco em tudo. Tudo. Então, tudo que eu faço na minha vida, eu controlo, eu consigo ter um controle de risco daquilo. Tem os positivos, tem os negativos, e cabe a mim se eu vou continuar fazendo os negativos ou não. Então, se os negativos valem a pena, né? Até que ponto eles valem a pena. Se os positivos suplantam os negativos, vamos dizer assim, né? Justamente. Então, assim, eu falo que o Brasil, ele tem pouca publicação porque é tudo muito difícil. Para a gente conseguir fazer uma publicação, leva 2, 3 anos. Para você tem que ter, você tem que estar afiliado a um espaço, você tem que ter um esquema de coleta. Eu até entendo isso. E a gente tem pouca ajuda de custo. Hoje, para você conseguir, que nem eu fiz o meu mestrado na Unifesp, Faculdade Federal, eu fiz sem bolsa. Então, assim, eu custeei isso. Por quê? Porque se eu fosse buscar uma bolsa, eu não conseguiria trabalhar. E com o salário de um bolsista, eu não conseguiria sustentar minha família. Então, assim, é muito difícil no Brasil por conta disso, eu entendo esse processo, por conta da dificuldade, das barreiras que a gente encontra para a gente conseguir, né, detalhar os trabalhos. Daí eu lembro que você me falou assim, eu tenho uma sala. Eu lembro quando eu te falei isso, a gente estava em Ubatuba, voltando de uma corrida, dentro do carro de alguém. A gente sempre falou que a gente ia trabalhar junto, né? A gente falava assim, a gente vai montar um negócio, a gente vai trabalhar. Daí eu falei, Tati, mas eu tenho uma sala lá, por que você não vem trabalhar? Daí você ficou até meio assim, falou... Nossa, eu trabalhei a vida inteira para os outros, vou trabalhar para mim. Como que eu vou... como será que eu... Enfim, mas daí você ficou com aquilo na cabeça, né? Daí eu cheguei pra minha chefe e falei pra ela, se você gosta do meu trabalho é importante, assim, o seu trabalho é brilhante. Eu lembro direitinho, assim, eu tinha muito medo dela, ela foi minha diretora, 10 anos. Ela fez a minha entrevista quando eu entrei no hospital, e eu lembro da pergunta dela até hoje, ela falou assim, por que eu deveria te contratar? E eu ainda falei pra ela, assim, porque eu vou ser a melhor enfermeira que você já teve. Joga alto, né? Você eu falar, é isso aqui, minha filha, tá? Eu falei daquela risadinha, né? Brincadeira. E eu convivi com ela por 11 anos. Foi uma pessoa que me ensinou muito. Era uma pessoa, assim, muito dura, cobrava muito, assim. E eu sempre fui uma pessoa que eu gostava sempre do limite. Então, ela foi uma pessoa que ela conseguiu me tirar da zona de conforto durante, eu falo, praticamente 11 anos. Muitos choros e muitas alegrias. E daí eu falei pra ela, eu preciso que você me mande embora. Ela, ela ficou parada, acho que uns 2 minutos pensando, essa doida tá pensando o quê? Ela surtou, me sacaneando, né? Ela deve estar tirando sarro. Eu falei, eu tenho 2 filhas pequenas. Hoje eu falo pra você, o tempo útil que eu tenho com elas é cerca de 2 a 3 horas por semana. E assim, nessas 2 a 3 horas eu falo pra você, eu rezo pra que elas fiquem cansadas e elas durmam, porque, eu tô muito cansada. Então, assim, eu tenho uma carga horária eu treino, eu trabalho, eu chego em casa, eu ainda tô estudando, final de semana eu tô estudando, ainda no domingo ainda saio pra correr, e eu não tô tendo tempo pra minha família. E assim, foi uma opção minha ter. Né? Na época, assim, a área da enfermagem é uma área que, assim, todo mundo trabalha muito, né? A área de saúde é uma área que todo mundo trabalha muito, que a gente trabalha para fazer complementação de salário, e eu ainda sempre gostei muito de estudar, então tinha um tempo a mais que
que era dedicado, e a gente tem que estudar mesmo, porque não tem como você trabalhar numa área que você não estuda, é o tempo inteiro mudando. Isso é um assim, fato, o tempo inteiro qualquer mudando. área, né? Eu falo, minha filha fala assim, ai mãe, quando que eu vou parar de estudar? Eu falo pra ela, nunca você vai parar, só o dia que você morrer. E essa é a verdade, a gente tá constantemente em movimento, constantemente as coisas mudando, constantemente coisas novas aparecendo, então assim, a gente tá sempre estudando, a vida inteira vai ser assim. E na época ela falou, você tá falando sério? Eu falei assim, tô falando sério, eu preciso disso, porque eu vou perder minha família. E ela falou assim, mas e tudo que você conseguiu, tudo que você alcançou, tudo que a gente ganhou junto? Eu falei assim, a vida a gente tem que fazer uma escolha. E essa é a minha escolha. E na época ela falou assim, olha, eu te dou 10 dias pra você pensar. Ela falou pra mim, eu te dou 10 dias pra você pensar e a gente volta a conversar. Eu lembro que deu assim, 10 dias em cima. Eu saí no dia 4 de dezembro de lá. No dia 3 ela me mandou uma mensagem. Ela falou assim, você repensou sobre isso? Se eu te mudar pra noite, se eu fizer alteração de carga horária. Eu falei, não, a minha opção, porque a gente já tinha conversado também de eu tentar um novo negócio. A minha opção mesmo é sair. Ela falou assim, então tá, então arrume as suas coisas. Você tem um tempo pra você treinar uma pessoa. A hora que você treinar uma pessoa, você pode sair. E nesses 10 dias, sua cabeça ficou entre o bem e o mal ali, falando, putz, nenhum momento eu tive dúvida. Nenhum momento. Assim, foi difícil porque tudo que eu fazia eu amava muito. Então, assim, era aquela coisa assim, eu tava na fase de coleta, eu tinha que pôr uma pessoa no meu lugar. E coleta de dados para o mestrado. Pro mestrado, né? Fazer o atendimento dos pacientes. E a coisa mais difícil é você pôr uma pessoa no seu lugar. Nossa, isso é. Treinar alguém, né? Eu falo que eu sentei uma tarde inteira, coloquei no papel todos os pontos que eu achava que era importante a pessoa que estivesse no meu lugar ter. Aquela coisa da tabulação de dados, né? É justamente isso. E eu ticando, e eu coloquei vários nomes. Na época entraram 8 pessoas. E eu tinha que ter um único nome. Tanto que, assim, eu sou muito agradecida à pessoa que ficou no meu lugar, uma enfermeira que tinha uma bagagem, assim, já grande de emergência também. Ela trabalhava dentro da sala de emergência. Quando eu fiz a proposta, até ela falou assim, mas eu lembro que a Melissa falou pra mim, falou assim, mas eu não vou ter competência pra isso, eu não vou conseguir, olha tudo que você faz. E assim, ela brilhantemente, ela terminou minha coleta de dados, porque daí eu não podia mais ter acesso para fazer coleta no hospital depois que eu saí. Então ela terminou 17 dias de coleta de dados, impecável, no mesmo esquema que eu fazia, e ficou acompanhando a linha por mais um ano depois. Assim, tem algumas tristezas que muitas coisas que eu tabulava, que eu achava que era importante, tipo, pensando lá pra frente em qualidade, foi meio que se acabando, porque daí foi ficando os dados importantes. A gente trabalhava no esquema de trabalho que a gente não fazia só isso, né? Então, você atendia, você coletava dados, você acompanhava o paciente. Então, assim, era um trabalho que era sobrecarregado, a gente acabava que era sobrecarregado, mas acabou dando certo. Daí, eu com o meu fundo de garantia e com o que eu recebi por 4 meses, eu consegui. Mas antes da gente falar desse pós-emergência, quando que o esporte entrou na sua vida? Porque assim, fazendo tudo isso, você ainda treinava todos os dias. E não era um treininho, era um treino para fazer ultramaratona de montanha. Para quem não sabe, maratona são 42 quilômetros. 42 quilômetros no asfalto já não é qualquer coisa. Agora, quando você extrapola isso para montanha, você, assim, quadruplica a dificuldade. Porque 42 quilômetros no asfalto são 4 horas e meia, 5 horas, sei lá, um amador. Na montanha, isso triplica o tempo e assim, você precisa de volume de treino, você tinha volume de trabalho, volume de família. E como que você entrou na corrida e como que você fazia tudo isso? Eu sei que você fazia, mas assim, eu sei que você fazia. Eu acho que assim, minha mãe foi jogadora de vôlei na época da juventude, meu pai era corredor de curta distância, 100, 200, 400 metros. E a gente nunca teve uma influência do esporte. Engraçado, né? Eu fui começar com a natação, comecei com a natação. Com quantos anos? 8 anos. Eu quase morri afogada, que eu fui pra natação. Você foi porque você quase tinha morrido afogada. Eu fui. A gente sempre, né? O Ubatuba era pra gente ia pra lá no final de novembro e voltava só depois do carnaval. Então, assim, eu nunca tive medo de água. E uma vez eu fui andar de caiaque com meu pai. A gente foi para alto mar e eu fiquei pro lado de fora. E eu tinha 8 anos eu lembro que era muito fundo. E eu caí e eu não meio que me afoguei. Não deu conta de subir, né?
Então você sabia você sabia como se salvar, mas eu senti que assim, eu precisava, na época, ajudar meu pai a juntar o caiaque e ainda me salvar. Daí eu lembro que eu cheguei na praia e falei assim, mãe, eu quero fazer natação. Minha mãe fazia natação, tipo, ninguém fazia natação na minha família. Eu fui nadar. Eu nadei até os 15 anos. Nadei, gostava muito de nadar, muito mesmo de nadar. Depois dos 8 aos 15. Dos 8 aos 15 nadei. Antes disso, você não tinha... Eu também fiz gansinho. Nossa, gansinho. Olha. Antes disso, você não tinha nenhuma vivência esportiva, nada. Tipo, era uma criança que, igual na nossa época, assim, brincava na rua e tal, mas nada de esporte. Nunca gostei de nada, de dançar, de balé. Engraçado é que assim, minhas filhas amam dança, tutu, né? Balé, e eu nunca gostei de dança. Eu lembro que uma época eu estudei no IDESA e a educação física era jazz, gente, eu chorava, eu tinha um ódio mortal daquilo. Eu lembro da minha cara, até uns anos atrás eu tinha uma foto dançando lua de cristal. Pensa que ódio daquilo. Que ódio. Eu sempre fiz eu fiz luta, fiz hapkido muito tempo, fiz capoeira muito tempo. Fiz uma época, um pouco antes de ir para São Paulo, na época da faculdade, fiz musculação. Sempre fui meio ligada assim, a essa parte esportiva. Em São Paulo eu sempre treinei musculação, mas a corrida veio mesmo quando eu vim para Taubaté, na época. Na época o meu marido era formado em educação física, então a gente começou a correr para emagrecer. Então, assim, ai, que beleza, né? Do jeito eu falo que depois que a gente conhece a Vanessa da Mata, que é especialista em corrida, ela fala que a gente começou da forma mais errada, né? Então, assim, logo que a gente começou a namorar, eu engordei 10 quilos. Daí eu falei, putz, imagina casar 10 quilos a mais. A gente começou a correr por conta disso. Então foi meio que de brincadeira. Eu lembro que eu fumava, sempre fumei, sempre gostei de beber. Então, assim, sempre fui dar... A pessoa, ela faz de um tudo. O que é saudável, o que não é saudável, enfim, né? E, nossa, aí dava muito certo. Eu lembro quando eu saí para correr 400 metros, eu corri 400 metros, vomitei. Falei, não é possível. E eu sempre tive isso muito na minha cabeça, que o nosso corpo é aquilo que a gente quer que ele seja. Isso daí eu sei que você sempre fala isso, e assim, o que eu vejo de você coloca o seu corpo no extremo. Você sempre coloca ele ali na linha, ali, sobe o sarrafo, cada vez mais, né? E eu falo que a atividade física, pra mim, é como se fosse o meu remédio. Então, assim, eu venho, né, de um histórico familiar de muita... quadro psicológico, de depressão, não sei o que. Eu falo assim, eu acho que assim, dificilmente eu caí num quadro desse, porque eu sempre gostei muito de treinar. Então é meio que a gente troca uma loucurinha pela outra, né? Então tem gente que me fala isso. Mas daí eu comecei a correr 400 metros. Eu lembro que eu comecei em janeiro, a primeira corrida que tinha era General Salgado, que só tinha essa na época, tipo, só tinha 10 quilômetros. Então todo mundo só corria 10 quilômetros, não tinha corrido 5 quilômetros. Então, de janeiro, eu fiz inscrição da General Salgado em março, em né? março, de 10 quilômetros. E eu lembro que eu falo que foi uma das pessoas que falou assim, eu tenho que passar por isso. Porque eu lembro no final da prova, que era o percurso antigo ainda, que chegava lá perto da Baeté, que era uma subida do inferno. Eu morrendo, assim, trotando, morrendo pra correr. Eu olho do lado, tá o Claudemir de Taubaté. Ele tem as duas pernas amputadas. Ele usa prótese, verdade. O Claudemir bateu nas minhas costas, vamos lá, não desiste. Na hora que eu olhei, eu falei, o cara sem as duas pernas. Dali eu não parei mais. Então, dali, no mesmo ano, a gente já foi pra São Silvestre, né? Que fiz 6 São Silvestres. Todo mundo que corre faz São Silvestre. São Silvestre. São Silvestre é o clássico, né? Assim, tipo, é um emblema de um corredor de rua. Você tem que carimbar uma São Silvestre. Não a gente não consegue nem correr direito, mas é o máximo. E assim, tenho vontade de ir de novo, tenho vontade de sempre, me chamou, eu vou. Eu gosto bastante, a gente foi pra São Silvestre. No ano seguinte eu tava fazendo uma meia, no final do ano eu tava fazendo uma maratona, daí foram. No total deram 11 maratonas de asfalto e mais algumas corridas. No começo era muita corrida de velocidade, né? Então eu gostava muito de velocidade. Então tem vários troféus da época de velocidade. E eu falo que assim, eu acho que eu comecei a me machucar mesmo, porque na época a gente não fazia musculação. Na época que você começou, não tinha também esse entendimento como se tem hoje da corrida. Justamente. Hoje, não se, assim, tecnicamente, não se faz essa progressão tão rápida. Mas nessa época, certamente não tinha, porque eu sou dessa época, assim, a gente só ia botando corrida em cima de corrida. Corria volume, você ia no final de semana, você corria 5, a gente corria todo final de semana fazendo prova, porque tinha muita prova naquela época.
E a gente não fazia musculação, porque a musculação deixava a gente pesado para correr. Então você massacrava. Quanto mais leve você tivesse, melhor você tava. Isso. E a gente, né, hoje não tem o entendimento que eu tenho, o entendimento que tem hoje de que, assim, se você não tem músculo para sustentar, você vai se ferrar. Você não tem músculo para amortecer aqueles impactos sucessivos da corrida, você acaba Justamente. se machucando muito, né? Daí toda a gestação, né, a primeira Maria Tereza, que tá com 12 anos, então toda a gestação eu engordava 30 quilos e todo filho ganhava uma maratona. Eu falo que todo filho correu uma São Silvestre, porque eu só sabia que eu estava grávida em janeiro, eu já estava grávida. Elas têm super pouca diferença de 2 dias, anos né? e 10 dias de diferença, então assim, todas têm uma São Silvestre e todas ganham uma maratona. Então eu ficava grávida, eu já me inscrevi numa maratona. A Maria Tereza, a primeira foi a gente foi pra, Maria Tereza foi Buenos Aires, e a Antonieta foi do Rio. Só que a Antonieta eu me lasquei, porque a Maria Tereza eu ainda treinei nadei até 3 dias antes de parir. Consegui engordar 30 quilos. Corri até os 7 meses, fiz musculação, fiz pilates, tudo que tinha direito. E 31 em cima. E eu sempre voltava, engraçado que eu sempre voltava da gestação mais magra do que antes. Porque daí os 4 meses era intenso, porque eu tinha o dia inteiro para treinar. É verdade. Eu te conheci eu te conheci logo que a Tutu, que é a segunda, né, a mais nova, tinha nascido. E eu lembro que eu te conheci justamente numa corrida em São José, e você estava num treinamento intensivíssimo, né? Para voltar na sua forma de antes da gestação. Mas era um treinamento, assim, do BOPE. Eu acho engraçado que, assim, o povo fala assim, tem filho, porque daí não tem tempo pra mais nada. Gente, eu vi aquilo com tempo disponível. Eu morava no 3º andar sem elevador, então só de eu subir e descer, eu subia e descia com carrinho, com criança, 4, 5 vezes por dia. Então eu subia uma esteira, então eu treinava na esteira enquanto ela estava dormindo. Eu via, na verdade, os 4 meses como, tipo, eu nunca tinha tido tanto tempo para treinar na vida. Justamente isso. No intervalo dava mamar, no intervalo fazia comida, no intervalo lavava roupa, arrumava a casa. Então, assim, eu sempre falo, a pessoa que não tem tempo, eu falo assim, gente, como que não tem? Tem 24 horas, só basta organizar. Às vezes você tem que encaixar uma coisinha ou outra, um pouquinho de coisa diminui. Às vezes dormir, você dorme um pouco menos. Mas sempre dá para encaixar tudo. Eu falo que a gente consegue encaixar tudo. Tudo que a gente quiser, a gente consegue fazer. E a Antonieta foi quando eu tive um problema. Que eu tava muito forte na época da Antonieta, quando eu engravidei. E eu já tinha fiz a São Silvestre. E eu, quando engravidei da Antonieta, eu achei que eu não tinha ficado grávida. Então, daí que eu fiz? Eu fiz a inscrição da meia de São Paulo, fiz a inscrição da Maratona do Chile. E tinha feito inscrição de mais uma meia, se não me engano, de Floripa. E eu fui correr. Uma semana antes da meia de São Paulo, eu estava caminhando no Maracaibo, que é uns lugares que a gente sempre faz treino para fazer treino de força, e eu caí. Nessa que eu caí, eu quebrei meu dedão do pé. Foi a primeira vez que eu quebrei o dedão, porque eu já quebrei o dedão 2 vezes. O dedão, as unhas, todas já se foram muitas vezes, eu falo né? que assim, quem gosta de corredor não pode gostar de pé, porque o pé é uma... E agora quem gosta de crossfit, a mão também. Então o pé e a mão já são tudo detonados. E daí eu caí e quebrei meu dedão. E eu continuei trabalhando, né? Tipo... E na semana seguinte tinha meia de São Paulo e eu fui pra meia de São Paulo. Falei, vou fazer, né, como eu sempre fiz. Regulando frequência cardíaca, fazendo tranquilo, eram 21 quilômetros. Só que eu acho que por conta desse desnível do quadril, por conta desse desnível do dedão, 2 dias depois eu sangrei. Sangrei até assim, eu tinha certeza que eu tinha perdido o tempo. Eu acordei, quando eu acordei, sangue pra todo lado. Eu fui, tomei um banho, liguei pra minha mãe e falei, mãe, vem ficar com a Maria Tereza aqui, porque eu acho que eu perdi a Antonieta. Já tinha nome e tudo, né? Já chamava. Já, porque assim, a gente já desde o primeiro momento, né? E sempre ficou pra aquela, eu escolho o nome das meninas e ele dos meninos. Então, você teve menina, você escolheu todos. Daí eu acordei o Guto na época e falei, Guto, eu tô perdendo a Antonieta. Como assim? Ele levantou que nem louco. Daí eu falei, não, minha mãe já tá vindo pra cá, ficar com a Maria Tereza. Daí fui pro hospital, vieram um descolamento, que eu fiquei 2 meses na cama. Então, assim, eu falei que aquela gestação ia ser assim, eu ia engordar 8 quilos, que ia ser uma gestação saudável, porque ia dar tudo certo, eu ia treinar tranquilo. Eu fiquei 2 meses na cama. Mas assim, quando você viu que tinha descolado a placenta e tal, você sentiu assim, putz, eu não devia ter corrido? Ou você acha que não teve nada a ver com isso?
eu me senti muito culpada. Na verdade, mais até porque eu sempre tenho muito assim, as coisas podem acontecer que nem eu me machuco. Ah, eu me machuco treinando. Tipo, tá vendo? É porque treina demais. Gente, as pessoas não saem da cama e quebram perna, as pessoas não atravessam a rua e são atropeladas. Então, assim, é claro que hoje eu minimizo a minha culpa com relação a isso. Ah, podia ter sido diferente. Não, mas meu corpo era preparado para aquilo. Tanto que você já corria muito. Numa primeira gestação, um médico que ele era muito... Eu falo que ele era muito foda. Ele falava assim, que o seu corpo é aquilo que você quer que ele seja e a gestação não é uma doença. Então, assim, você tem que ter... Tanto que eu controlava a frequência cardíaca. Foi um evento que aconteceu. Na época, todo mundo me olhava me culpando, na verdade. Olha o que você fez, olha o que você uma mãe sempre nasce. A mãe nasce a culpa, né? Então, as pessoas julgam demais sem saber exatamente o que está acontecendo. E pra mim, que estava acostumada a uma vida super agitada, ficar, tipo, 20 dias que eu não saía do sofá, eu tinha que tomar banho sentado numa cadeira. Falo pra você, eu pirava. Imagina. Nossa, eu pirava. Tava pirando. Eu chorava e assim, e aquela coisa de não ter o que fazer, aquela angústia. E daí foi quando a gestação do Neto, que eu só pude voltar a treinar com 7 meses. Porque na época eu peguei um médico super tradicional, que era contra tudo, e não podia fazer nada. E daí, né, dos 8 quilos que eu sonhava para os 32 no final da gestação, foi com a diferença da Maria Tereza que eu não tinha nada de massa muscular. Então, assim, voltei detonada. E é claro que, como todas as filhas, ela também ganhou uma maratona. A maratona foi a Maratona do Rio, que eu falei, vai ser a última maratona. Na época, as cobranças vêm muito de todos os lados, né? Você treina tanto, tanta hora treinando, tanto tempo treinando, e não tem, fica com menos tempo com as crianças, e que não sei o que, mas assim, é difícil. Pra mim aquilo era importante, pra mim aquilo me fazia bem, entendeu? Podia ser que pro outro, nossa, pra que tanto? Até porque uma mãe centrada, uma mãe satisfeita, uma mãe bem com ela mesma, uma pessoa bem com ela mesma, uma mulher bem com ela mesma, vai ser uma mãe melhor, certamente. Justamente. E a gente ensina isso pros filhos, né? Muito. Eu falo que assim, eu tenho uma que não curte muito esporte, mas tem uma outra que gosta bastante. Então, assim, eu acho que a gente mais do que falar pro filho o que tem que fazer, é você ser, porque a gente acaba sendo exemplo. Então, o assim, exemplo arrasta, como se diz, né? Hoje eu enxergo muitas coisas, tanto que a Antonieta fala muito assim, eu quero fazer que nem você isso, eu quero ser que nem você, eu quero ganhar isso também. Então, assim, é gostoso você ver que, assim, algumas coisas que você fez do seu esforço, e eu falo pra ela, a gente tem que dar conta de tudo. E eu falo, a Antonieta, a minha menor é uma que quer fazer um monte de coisa também. Então, assim, quando eu enxergo de fora, eu enxergando de fora agora, que nem as pessoas me enxergam, falam, nossa, mas pra que fazer tanto? Eu sempre eu penso e fico quieta. Eu só falo pra ela, tem que dar conta. Esse é o ponto. Foi o que eu sempre pus na minha cabeça. Quer fazer? Pode fazer, mas tem que dar conta. A hora que não estiver dando conta, você tem que regrar alguma outra coisa, você tem que mudar, ou você tem que abrir mão de alguma coisa. Uma coisa eu vejo muito em você, Tati. Você dá conta. É bizarro a maneira com que você dá conta. Hoje, que talvez você trabalhe um volume um pouco menor, mas ainda assim é muita demanda. E assim, não tem um dia que você não treine, não tem um dia que você não faça todo o entorno além do trabalho, né? Porque se a gente vai deixando, eu falo que a atividade física eu ponho na minha vida, é o que eu falo muito para os pacientes. Tem que vir como uma coisa que, assim, tem que fazer parte da sua vida. E as outras coisas são encaixadas. Ou seja, o cerne é o exercício e o resto você complementa com toda... Porque ele é o que me dá a estruturação para um monte de outras coisas. Vai me dar a estruturação para continuar trabalhando por muito tempo, porque eu falo, trabalhando com trauma, eu trabalhava com trauma não só de trânsito, mas com trauma de idoso. No levantamento que a gente fez, por que os idosos caem, né? A gente, uma época que, assim, 100% dos idosos acima de 80 anos que entravam no hospital, eles morriam. Daí a gente começa a analisar de trás para frente. Por que as coisas vão acontecendo? Quando você vai ver, por que o idoso morre? Porque ele cai. Por que o idoso cai? Porque ele não tem músculo e porque ele não tem equilíbrio. Então, assim, quando você pensa que, assim, eu sou uma pessoa, hoje eu trabalho por conta, vou ter que continuar trabalhando durante muito tempo, então eu preciso ter força para isso. E eu cobro isso da minha mãe também. Minha mãe tá aposentada já há 8 anos e, tipo, minha mãe é que nem eu, ativona. E eu falo pra ela, tem que treinar, vai treinar. Por que não foi hoje? Por que não vai? Então, assim, é importante pra gente continuar fazendo isso durante muito tempo. Pensando no corpo, pensando na cabeça. Hoje eu falo, a atividade física não é mais só...
estético, né? Não, muito pelo contrário, a atividade física, o exercício, ele é um pilar fundamental da sua saúde. Se você não treina, você não é saudável, ponto. O sedentarismo mata muito mais do que um monte de outras doenças aí. Simplesmente pelo fato de você não se mexer. Covid mesmo, né? Sim. Tinha todo mundo que... Você trabalhou no Covid, então, Depois, na época do Covid, eu fui 3 meses, voltei 3 meses para UTI do hospital. E assim, você via que o índice de complicações em pacientes que não tinham uma vida, sabe, não tinha uma vida regrada ou que não praticava alguma atividade, o óbito era mais certeiro. Então, assim, é super importante. E me fala uma coisa, aí a gente parou no tempo lá, você saiu, não é, que é assim, a gente vai e volta. Aí a gente parou no tempo lá que você saiu do hospital e aí você foi trabalhar com as terapias complementares. Então me conta assim, como que elas entraram, né, por causa da questão da lesão lá, da acupuntura, e depois você foi acrescentando outras terapias até chegar na ozonioterapia, que é uma coisa que ao meu modo de ver faz assim, total diferença, pelo menos na minha vida faz total diferença. Tanto que assim, né, eu fui pra Maratona do Rio 9 meses depois do nascimento da Antonieta. E eu treinava muito pesado. Quando você fala o treinamento, eu lembro assim, eu tinha... E as planilhas antigas eram planilhas longas. Sim. Hoje, você não precisa fazer 38 quilômetros para você correr 42. Mas antes, a gente fazia 2 treinos longos durante a semana. Então, eu tinha que ir numa quarta-feira correr 20 quilômetros. E eu entrava 8 horas da manhã naquela época em São José. Então, eu acordava 3h30, começava a correr 4 horas da manhã. Eu falo que eu tenho amigos muito bons. Dônia, Soninha, outro que me acompanhou nessas loucuras no meio da semana. Então, eu fazia treinos muito longos, trabalhava, voltava. E nesse meio tempo, eu comecei a sentir dor no meu quadril, né? E eu achava que era porque eu voltei muito cedo, porque eu voltei da Antonieta, com 15 dias eu tava caminhando, com 30 dias eu tava trotando, 45 eu tava correndo, de gestação, de cinta, eu lembro que eu corria de cinta na época, porque eu tinha, 9 meses para me preparar para a Maratona do Rio. E eu comecei a sentir dor, eu sentia dor, daí tomando analgésico, tava dentro do pronto-socorro, tomava um diprospanzinho ali uma vez por mês, tomava mais um anti-inflamatório, tomava um relaxante muscular, quando eu me via, eu tava tomando cartelas de analgésico durante o dia inteiro. Eu corria a Maratona do Rio, eu tomei a cada 25 minutos, eu tomei um ibuprofeno para correr, porque eu sentia a dor, parecia que sangrava. E eu sempre... eu lembro que você falava isso, parece que meu quadril sangra por dentro. E eu achava que era por conta da articulação, que ainda estava meio móvel por conta da gestação, e fui deixando. E logo depois da maratona foi quando eu falei, nossa, agora eu preciso ver o que eu vou fazer. E quando eu fui ver, na época eu consultei um especialista de quadril, ele falou, já era, acabou, não corre mais, seu quadril está inteiro estourado. A proposta era fazer artroscopia bilateral, cirurgia, eu tinha lábio rompido, tava com sangramento no quadril. E, eu não conseguia me imaginar ficando 7 dias sem fazer alguma atividade. Imagina, tinha que ficar 45 dias sem pôr o pé no chão, mais 45 dias andando de cadeira de roda, de muleta, e 6 meses para voltar a treinar. E eu operava um quadril e depois voltava para operar o outro. Então, era 1 ano. Na melhor das hipóteses, 1 ano totalmente parada. Uma pessoa que, assim, precisa do exercício, né? Quer dizer, todos precisam, mas, assim, você tem essa ligação muito, muito forte, né? Daí tive algumas propostas de, começa pra bike. Eu tentei ir pra bike, não consegui, porque a lesão eu sentia muita dor na época com relação a ficar sentado no banco por conta da bike. E assim, eu consultei 7 especialistas diferentes. Daí até que eu encontrei você, que eu ainda lembro, eu tava com a ressonância na mão, eu falei assim, olha, se você for falar pra mim que eu vou parar de correr, eu acho que assim, a gente não vai nem continuar. A gente não vai nem começar a conversar. E daí eu lembro que você falou pra mim, eu falei assim, calma, eu preciso saber o que você tá sentindo, o que tá acontecendo. E daí eu falei, das dores, o que estava acontecendo, eu falei assim, olha, a gente pode tentar ter uma proposta de tratamento. Na época, a gente começou com aqueles soros de MSM, com MSO, que eu ficava cheirando milho dia e noite. Anti-inflamatório, para desinflamar ali, diminuir o volume de exercício, né? Daí você falou assim, não, você vai parar de correr por um tempo, vai fazer um fortalecimento, uma pessoa que me ajudou muito naquela fase, que foi a Raquel também. Isso. Então, daí a gente começou com fortalecimento, com físio, fazendo soros, fazendo toda a parte de reabilitação. Na época,
conheci a Ana falou pra mim, começa a fazer acupuntura. Então, assim, foi um conjunto de coisas que eu falei, nossa, e eu fui desmamando a medicação. Então, assim, quando eu falei pra você que eu tomava um monte de anti-inflamatório corticoide, você falou, meu Deus, tipo, tem que pensar no rim, tem que pensar no fígado. Daí foi quando coisas que, assim, até então, eu sempre gostei muito de saber o porquê das coisas, mas eu não pensava muito pra frente das coisas. Então, assim, eu tomo por exemplo, tomo uma dipirona, mas a dipirona é analgésico agora, mas e o que essa dipirona vai me causar depois? Então, eu comecei a entender esses processos. Foi quando eu comecei a me interessar muito pela acupuntura, que eu fui fazer a capacitação de acupuntura, daí logo a gente já começou a trabalhar, a gente foi para os congressos de terapia integrativa, e daí quando eu conheci o ozônio. Aí o jogo mudou real, né? Eu fiquei apaixonada, porque me possibilita, né, com o entendimento, me possibilita tratar a dor sem complicar coisas futuras. Porque assim, a base da integrativa, vamos dizer assim, é você equilibrar o indivíduo para que aquela lesão ela seja minimizada, né? Eu acho que esse é o grande diferencial. A gente não trata a lesão, a gente trata a pessoa, Justamente, né? Isso que é importante, uma coisa que eu sempre, né, isso você me ensinou e assim, eu levo para meus pacientes também, a terapia oriental me traz muito disso também, de você tratar a pessoa como um todo. Então, assim, a terapia oriental fala muito disso, né? Não tem como você tratar o dedo do pé se você não equilibrar, tipo, o ombro. E a mesma coisa eu penso em tudo que eu faço. Então, assim, eu trato pessoas, mesmo quando, depois do ozônio veio estética, me especializei em estética, fui fazer tricologia também, trabalho com terapia capilar. Mas o que você faz? Eu falei, eu trato pessoas, seja ela na sua dor, seja ela na sua doença autoimune, que eu trato muito pacientes, tem pacientes bons, né, que são os atletas, que eu falo que é bom pacientes de tratar, saudáveis, digamos assim. Que são pacientes saudáveis, que são os atletas de alto rendimento, que você trata para melhorar. A coisa mais gostosa que tem é você preparar um atleta para uma prova. Então você vai recuperar ele, vai fazer um recover para ele render melhor, para ele se recuperar melhor. Ou você vai tratar uma lesão aguda ali para ele ir para uma prova. Mas eu trato pessoas que são mais difíceis de tratar, que você tem que tratar todo o contexto, né? E algumas vezes eu acabo combinando algumas terapias. Então, doenças autoimunes, então eu trato paciente oncológico, paciente em tratamento de quimioterapia. Então, assim, e mesmo na estética. Então, a minha visão hoje como pessoa, de tratar pessoas, mesmo quando eu recebo uma pessoa para uma avaliação estética, hoje, você pergunta para a pessoa o que incomoda ela, é uma mancha de pele. Essa mancha, você tem que entender qual é o processo dessa mancha. Às vezes ela tem uma constipação, às vezes uma falta de hidratação, às vezes uma desregulação hormonal, às vezes uma deficiência de alguma coisa. Então, assim, o tempo inteiro que a gente trata pessoas, a gente tem que tratar a pessoa no contexto inteiro. Então, eu falo que para tudo, desde se eu vou tratar uma pessoa com acupuntura, todo o meu olhar sempre é para a pessoa como um todo. Se eu vou tratar ela com ozônio, se eu vou fazer um procedimento estético, se eu vou fazer só um preenchimento, você tem que saber todo o contexto da pessoa, não é simplesmente fazer. Eu falo que, assim, para você tratar a pessoa, você tem que saber o que incomoda, o que ela espera e se tiver alguma complicação, o que você vai fazer. E no fim, assim, se a gente for ver a sua trajetória, você saiu de alguém que fazia um atendimento pontual ali, do tipo vida e morte, vamos entender o que precisa fazer agora, já imediatamente, e aí você foi tipo para um outro extremo que você olha a pessoa, você tem o tempo para tratar dela, então ela não está correndo risco de vida, só que aquilo atrapalha ela. Justamente, tanto que assim, a acupuntura, eu falo que assim, é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar hoje, eu trabalho muito menos com acupuntura, mesmo tendo um olhar para isso, mas você leva às vezes 3, 4 dias estudando um paciente, porque você tem que estudar o paciente inteirinho, você tem que saber todo o contexto dele, tudo que está acontecendo com ele para você conseguir tratar às vezes uma dor no ombro, pensar assim, uma simples dor. Então, sair daquela coisa que a gente tinha meio que protocolar, por mais que a gente não soubesse o que chegasse, o que chega, chegou um traumatizado, chegou uma queda, você não sabe o que está chegando, mas você sabe tudo que você tem que fazer, você tem muito estruturado na sua cabeça. Então assim, você vai costurar, vai ver os sinais, vai medicar, parou, você reanima. Agora, quando chega uma pessoa para mim, né, para uma avaliação, você nunca sabe o que você vai esperar, né? No tratamento, eu falo que assim, quando a gente trabalha com terapia complementar, é muito de estímulo.
Então, a gente tem alguns protocolos instituídos, né, tanto para ozônio, a gente tem pontuação de acupuntura que são pré-estabelecidos, protocolos fechados, mas tem que ser para cada um, porque depende de eu colocar o estímulo o estímulo que eu coloco para você, às vezes não é para o outro. Então, assim, é uma coisa como o paciente vai responder aquilo que você fez, né? E se pensar em tudo, é aquilo que te tira da zona de conforto, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, o que vai chegar, o que vai ter, qual resultado que vai ser. E pode acontecer, às vezes, de você colocar uma concentração X num paciente, ele responder de um jeito, e você vai saber uma semana depois, o outro responder de outro jeito. Então, assim, eu gosto dessa coisa. Você assim. gosta da adrenalina, né? Eu gosto. Gosto de pular de bungee jump, gosto de montanha-russa, gosto de coisa assim. Tipo, eu preciso estar o tempo inteiro, assim, alimentando, né? E o exercício alimenta isso, né? E aí, como que você saiu da corrida? Ah, não, antes vamos falar das ultramaratonas de montanha, porque daí você saiu da rua e foi pra montanha. Justamente. Por causa da lesão. Junto, né, com toda aquela base de fortalecimento que a gente fez, aquele preparo, aqueles 6 meses, o que eu entendi? Que a angulação do asfalto me causava dor. E a angulação da montanha, não. Então, foi o ponto-chave. Quanto mais alto, melhor para mim. Daí, para onde que eu fui? Depois que você sai do terreno, né? E é muito mais gostoso você correr num terreno... natureza. Na terra, na Putz, tem natureza, comparação. você sentir a vibe e, sabe, eu falo que assim, fui para lugares que assim, nunca ninguém chegaria, de carro nunca, talvez chegasse de bike. Então assim, você chega em lugares onde você nunca imagina. Então assim, as maratonas, as ultramaratonas de montanha vieram justamente porque me causavam menos dor. Você fala, mas tanto tempo correndo. Eu acho que tem a diminuição da velocidade, né? Porque Sim. Eu fui ficando mais forte para isso, então você diminui um pouco a velocidade, fui ficando mais resistente e aquilo não me causava dor. Fora o que você ganhava, né? E qual a maior distância que você já correu na montanha? Ou melhor, é porque na montanha a distância ela é importante sim, mas o tempo, porque às vezes a distância não é tão grande, mas o tempo, pela assim, alteração, pelo aclive do terreno, ele se torna uma prova muito longa. Qual é o maior tempo que você já ficou correndo na montanha? Contínuo 96 quilômetros. E quanto tempo demorou isso? Deu o quê? 17 horas. E o que passa na cabeça de alguém que entra numa montanha 17 horas correndo? Porque você entrou de dia e saiu à noite, ou então você entrou à noite e saiu de dia. E aí? Olha, eu assim, hoje eu tenho muito aquela coisa, depois que você me ensinou o Ponopono, é uma coisa que eu pratico muito. O Ponopono. Então, assim, eu falo que assim, quando você está muito tempo em movimento, várias coisas. Eu penso sobre minha vida, eu rezo, eu agradeço muito, 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 eu consigo resolver problemas. Então, assim, se eu tenho um problema, eu saio pra correr, até hoje. Tanto assim, eu tô irritada, eu saio pra correr. Você pensa, chega um tempo que você tá pensando, até, eu falo que eu teve uma maratona do Rio, que foi da Antonieta, que eu peguei um sol do inferno, eu sempre treinei de madrugada, então não tem resistência nenhuma sol. E eu lembro que assim, para eu conseguir me concentrar na corrida, manter o ritmo, eu ficava fazendo um mantra, sol que me aquece, sol que me fortalece, sol que me aquece, sol que me fortalece. E no final, eu não tava sentindo sol. Então assim, por mais que eu fale, eu não consigo fazer meditação, eu não consigo, eu tenho dificuldade de concentração, tanto que eu tô fazendo uma coisa e tô olhando para outra coisa. Mas chega um momento, que eu acho que da corrida, que eu entro num transe. Tanto que eu falo que assim, esses dos 96 não foi pior. O pior foi à noite. Que foi, a gente passou a noite correndo. Foi uma de Ilhabela? A UAI que eu passei com o Doni. E aquela, gente, aquilo é realmente, a UAI, para quem não sabe, é a Ultramaratona dos Anjos, que ela acontece na Estrada do Ouro ali, que sai de Passa Quatro, dá toda a volta na estrada que antigamente se fazia, vamos dizer assim, levava-se ouro para o porto, né? E a corrida acontece ali, são 235 quilômetros e vai apoio. E realmente, essa corrida, eu fui de apoio e foi uma experiência bizarra, assim. Foi bizarro para quem estava no apoio e bizarro para quem correu, né? Porque eu tenho... a primeira corrida que eu fiz, que foi outra maratona, que foi de Ilhabela, eu fiquei à noite no meio do mato. Então eu tenho um pânico de mato. Sem lanterna, né? Pânico de noite. Tanto que assim,
eu não conseguia evoluir muito volume, porque as corridas passavam noites correndo e sem apoio eu não consigo. Tanto que, assim, até porque, assim, corridas na montanha são muito diferentes de corrida de rua, para quem não sabe. Corrida na montanha, você, como vai passar muito tempo em lugares que você não tem, assim, suporte, você leva a sua hidratação, a sua alimentação, você leva a mochilinha, né, faz o camelback, leva a sua alimentação, leva tudo que você precisa, até mesmo anorar, alguma coisa para te proteger do frio, porque você pode se perder, leva lanterna, porque você pode ficar à noite vamos dizer assim, na montanha ali, até a organização da prova vai te resgatar se acontecer algum problema, né? Eu falo que corrida de mangueira, você falou, não tem o que a gente esperar, a gente não sabe o que a gente vai esperar. Eu fiz uma prova que saiu de Ubatuba, que a gente foi pra Cunha, por dentro da serra, era uma prova de 21 quilômetros. Eu lembro que a gente voltou da viagem da Disney com as crianças, eu tava meio que sem treinar, eu falei assim, era uma prova que era de 2 dias, tinha 40 quilômetros e 40 quilômetros, tinha de 20 e 20. Falei, vou fazer de 20, que eu tô meio sem treino, porque pra gente 20 quilômetros, né, naquela época a gente, de 20 só pra fazer quilômetros, 20 quilômetros, 20 quilômetros era uma coisa rápida. E eu lembro que, assim, era uma prova, e eu falei assim, eu olhei a altimetria, falei, é uma prova que vai dar para 4 horas, então uma prova de 20 quilômetros para 4 horas a gente sobe a serra. Temos 8 horas e meia para fazer 21 quilômetros. O dobro, eu lembro que essa prova, assim, 60% da prova não chegou. Então, assim, a gente ficou sem alimento. Eu lembro que a gente só para as pessoas terem uma ideia, por exemplo, 21 quilômetros no asfalto, se você correr devagar, você faz em 2 horas, sabe? Só para vocês terem uma ideia. E assim, muita gente não chegou, então assim, quando a gente pensa numa corrida que a gente se prepara, e eu tinha preparado, e eu sempre levei minha hidratação, minha comida sempre levei a mais, tipo, não tinha mais nada, porque tudo que eu já tinha dado, água a gente dependia dos riachos, então assim, tinha acabado meus comprimidos para poder fazer higienização da água, eu me vi tomando água marrom do riacho, porque... Então assim, quando você pensa que você vai fazer 21 quilômetros, só 21 quilômetros, 8 horas e meia de prova, montanha você entra e você não sabe quando você vai sair, né? Bem isso. Então, assim, a gente nunca sabe o que vai esperar, que esse é o bom de fazer montanha. Que esse é o bom da sua vida, né, Tati? Você sempre pauta as coisas na adrenalina, né? E é engraçado que, assim, hoje em dia eu me inscrevo nas provas e falo assim, eu quero chegar de dia. Só quero chegar de dia, porque eu tenho pavor de chegar à noite. Então, assim, essa prova que a gente fez, que é dos 235, ficou pra a gente fez um quarteto feminino, né, que você foi de apoio comigo na época. E das 3, a única que daria para fazer os 42 seria eu. Então, assim, e os 42 iam ser à noite. E graças a Deus eu tive uma pessoa muito querida que me acompanhou. Mas eu falo para você, a Red Lamp era só a luz da Red Lamp e da estrela. Então, você apagava o negócio naquele breu. Então, assim, não foi nem tanto por conta do tempo, que a gente fez 6 horas e meia em movimento, mas foi por conta do escuro, que isso me dá medo. Eu não tenho medo de altura, eu não tenho medo de pular de bug jump, eu não tenho medo dessa coisa da adrenalina, mas o escuro é uma coisa que me dá medo. E foi dessa primeira corrida que eu fiz de ultra em Ilhabela que eu fiquei inexperiente. Daí tinha os equipamentos, foi um X-Terra na época, então tinha os equipamentos que eram obrigatórios e uma Red Lamp. Que foi a primeira. Daí eu falei, Red Lamp, uma lanterna de cabeça. A primeira vez que eu comprei uma lanterna de cabeça que eu fiz, fui no site chinês e comprei uma lanterna. Comprei uma lanterna e fiquei no meio do mato sozinha, sem lanterna, gritando até chegar alguém. Nisso eu fiquei, na minha cabeça parece que eu fiquei horas, na verdade foram 15 minutos que eu fiquei no meio do mato gritando, e a hora que chegou alguém eu tava no abismo. Então assim, porque você corre no meio da serra, tudo, então assim, você tem que estar iluminado, porque você passa por pedaços que é uma só passa uma pessoa de um lado e um morro do outro, você passa numas frestinhas, né? Então isso me causou um paniquinho, então me afastou das outras corridas. Só corrida mais noturnas. curta de dia. E daí, por isso o CrossFit chegou na sua vida? Porque hoje você é uma crossfiteira raiz, gente. Se tem prova de CrossFit, Tatiana está lá. Se tem treino de CrossFit, Tatiana está lá. Se não tem treino de CrossFit, Tatiana está lá. Então, o CrossFit veio na pandemia, né? Um pouquinho antes da pandemia. A gente já atendia na clínica, já o pessoal
dos box, né, os donos dos boxes e falavam, você tem que fazer, que você vai gostar, e eu falava, não, eu já atendia tanta gente do CrossFit, né, então eu falava assim, nossa, isso aí machuca, isso aí, povo doido, e parece uma seita religiosa, que o povo fica correndo na rua e levanta pneu, porque é a ideia que todo mundo tem do CrossFit. E um pouquinho antes da pandemia eu fui conhecer, e daí um mês depois fechou, e a gente não conseguia correr na rua, porque naquele começo a gente não podia sair na rua. Ficou todo Depois mundo entrou corrida de máscara, que daí eu não conseguia correr de máscara, mas eu tinha o treino do CrossFit que eles passavam pelo aplicativo. Na época a gente comprou equipamento em casa e eu comecei a treinar em casa. Então foi aquilo, o que eu tinha, né? E foi deixando de correr cada vez mais. Quando voltou, a primeira coisa que voltou foi o CrossFit. Eu consegui na época uma academia de musculação que abria num bairro meio escondidinho, 4h30 da manhã, que é onde eu treinava, e o CrossFit, que era próximo da minha casa. E daí, quando você entra, você se apaixona. Você vê que, assim, é uma outra... Eu falo que... eu amo corrida, mas o CrossFit me trouxe outras dificuldades. Outros desafios, né? Porque o CrossFit, na verdade, ele faz você entender o movimento. Então, para você fazer um agachamento ali, você vai passo a passo, você vai entendendo como é que se porta ali, e aí vão fazendo as conexões certas para você fazer aquilo certo. E eu fui enfrentando meus medos. Então, eu tinha medo de pular na caixa, comecei a pular na caixa, já puxando na caixa. Começou a estourar um pouco a canela, óbvio. Eu tinha medo de virar de ponta cabeça, eu nunca fui uma criança que virou estrela, e hoje eu viro de ponta cabeça, faço flexão de ponta cabeça. Eu não sabia pular corda, hoje eu pulo single under, já aprendi a pular double under. Então, assim, foram coisas, o que me traz, como tudo que eu gosto, aqueles desafios, né? Aquelas coisas, são vários mini desafios. Então, o desafio de simplesmente você levantar uma barra, que não é só você levantar com peso, é você levantar com a técnica. Então, eu faço uma aula que chama barbell, que é só de levantamento de peso olímpico. Que é extremamente complexo, né? Porque as pessoas acham, levantar a barra. Cara, pra você chegar naquilo... E eu sempre me achei forte. Então, assim, sou forte, mas... eu via, e o mais legal, assim, eu falo que um exemplo, que foi uma das pessoas que me fez falar, não, eu tenho que aprender isso aí na marra, porque eu levantava a mesma carga que uma menina chamada Alininha, que pesava 47 quilos. Então, tipo, eu sempre me senti muito forte. Então, pegava no supino ela morria, mas ela fazia um clean jerk, que é um movimento com a barra, que você faz com o encaixe da barra, ela levantava a mesma coisa que eu. Eu falava, gente, não é possível, eu tenho que aprender esse negócio. Então, assim, sempre foi meio assim, essa coisa eu tenho que saber fazer aquilo. Entendeu? Então, hoje, falo, movimento ginástico, eu nunca me imaginei fazendo um movimento ginástico na vida. Eu olho, eu vejo a minha filha aqui, né, que tem toda aquela estrutura, aquela mobilidade, eu nunca tive nada. Então, assim, travada mesmo, tanto que o coach até brinca, né, robozinho, então era robozinho. Quem vem da musculação vem tudo travado. Vem todo travado, E um movimento ginástico, pra quem não sabe, gente, é na barra, é na argola, tipo, justamente. Aquilo lá é bizarro. Você então, pegar na argola, eu não sei se tem gente que nunca pegou na argola. Gente, só você pegar ali já é difícil. Pegar. Imagina você fazer algum movimento naquilo, né? E é muito engraçado quando você olha o outro fazendo, você fala, nossa, mas parece tão fácil, né? Parece tão fácil, mas... Tati, me conta uma história engraçada que aconteceu com você. Tipo, na sua vida, assim, uma coisa que você fala, cara, ou bizarra, ou engraçada. Hoje ela é engraçada, mas uma das histórias foi essa mesmo da noite, que, né, uma das coisas que, assim, eu sempre quis fazer esse percurso noturno, mas não queria fazer noturno, né? Eu queria fazer esse percurso que eram 42 quilômetros da Ultra dos Anjos, né, como você tinha falado, é uma corrida 235, a gente fez um quarteto feminino. Eu já tinha feito um trio com 2 rapazes, que daí na época eu não fiz esse percurso, porque é perigoso, porque é noite, porque mulher entrando sozinha no mato, que não sei o quê. Então eu acabei optando por não fazer, mas quando a gente faz num quarteto feminino alguém tem que entrar. Eu me senti a mais menino do quarteto. E à noite, começou 9 horas da noite essa corrida, eu lembro que assim, foram 6 horas e pouco, e eu só pensava assim, nossa, tem que acabar, porque é noite, nossa senhora, tem que acabar. E a Mara, que é uma das que foram com a gente, que na época estava com 64 anos, eu lembro perfeitamente, quando a gente foi buscar ela na casa dela, e a família assim, né, claro que nenhuma família quer que uma jovem senhora de 64 anos vá para outra maratona, né. E eu lembro que o marido dela falou assim pra mim,
traga minha mulher de volta, cuide dela. Eu só lembrava dessa frase. Então, assim, isso ficou na minha cabeça e a Mara ia começar a correr quando eu chegasse dos 42 no ponto de apoio. E ela falava pra mim, eu quero sair com as estrelas. E aquele dia tava uma lua linda e muita estrela no céu. Então eu só pensava assim, eu tenho que chegar porque a Mara tem que começar a correr à noite com as estrelas e com a lua nas costas. E os nossos apoios, né? A gente saiu de Aurioca e tinha que ir Alagoa? Aurioca, Alagoa? A gente saiu Espraiada. a gente saiu de Alagoa, né? Alagoa. Não, aí de Aurioca isso. ia pra Alagoa. Ia pra Baipendi. Baipendi? Isso, se eu não me engano. E daí a dona Lelê falou que sabia muito bem o percurso. Depois vai cortar pra mim, que daí eu vou contar o que aconteceu. Porque assim, a Ultramaratona dos Anjos é assim, sai os corredores e sai um carro acompanhando pela estrada de terra. Em alguns momentos ali, o carro, ele perde o contato com o corredor e a gente vai marcando pontos. Só que é no interior de Minas Gerais. E no interior de Minas Gerais não pega GPS. A não ser que você tenha, sei lá, um GPS celular, náutico. não pega nada, não né? pega celular, não pega GPS. Então é tudo mapeado, né? Na cabeça da pessoa. E aí a gente deixou Tatiana e o Doni, que era o apoio da Tati nesse percurso noturno que duraria 6 horas. E a gente tinha que dar uma volta de carro por outro lugar para encontrá-los numa cachoeira que tinha. Isso à noite, em estradas de terra de Minas Gerais, sem GPS. E eu já tinha feito esse percurso à noite de carro durante 2 vezes, porque a gente tinha ido 2 anos anteriores. Nós éramos em 3 carros que iam acompanhar, né? E eles correndo à noite e a gente errou o caminho. Eu sabia o caminho, quer dizer, achei que eu sabia, eu tenho déficit de atenção e tenho bifurcações. Erramos a bifurcação. E nisso eu falo que a gente foi transportado para a Caverna do Dragão, que quando no desenho, né, as crianças entram na montanha-russa e não saem nunca mais. E a gente se perdeu durante 6 horas num labirinto no interior de Minas Gerais. E a Tati e o Doni chegaram esperando a gente no ponto de encontro, que tinha uma mini, vamos dizer assim, um mini bar, um barzinho ali na beira da cachoeira, vários outros carros esperando e a gente não chegava. E aí, vai, Tati. E eu, que à noite, né, que queria que acabasse a corrida o mais rápido possível, porque a Mara queria correr, porque eu não gostava de correr à noite, porque, tipo, eu já tava exausta, cansada pra caramba. Chego na maior felicidade. Eu cheguei, assim, numa felicidade tão grande que eu falei, a Mara vai conseguir correr à noite com as estrelas, com a lua e com tudo, na maior animação. E eram vários carros enfileirados. Eu fui passando, assim, um por um dos carros até o final. Voltei do outro lado, falei, Doni, as meninas não estão aqui. Não, falei, calma aí, passamos de novo. Nada. Doni, as meninas não estão aqui. Doni, as meninas não estão aqui. Começou a bater aquele desespero. Que ela achou que a gente tinha morrido. E daí eu pensei, eu falei pra mulher da prova, falei assim, olha, aconteceu alguma coisa com meus amigos. Aconteceu alguma coisa com a Mara, porque eu só pensava na Mara. Eu falei, a Mara morreu. Porque eu falei assim, eu não podia imaginar, porque a Lenina já tinha ido 2 vezes, e ela falou com muita segurança, não, e eu sabia. Tranquila, ela sabia como chegar lá. E ela falou assim, não, tem algumas pessoas que se perderam. Eu falei, moça, você não tá entendendo, elas não se perderam. A Lenina já veio aqui, ela é a 3ª vez que ela tá vindo. Aconteceu alguma coisa com a Mara. E sem sinal, volta eu e o Doni 2 quilômetros para trás para ver se a gente conseguia no pico da montanha um sinal com alguma coisa, nada, volta de novo e nada. Nisso foi se passando 40 minutos, 1 hora, 1h30, 2 horas, nada. O dia clareou. Nesse e a gente ponto, estava perdido. Eu já estava desesperada, chorando, porque eu tinha matado a Mara, eu só pensei que eu tinha matado a Mara, eu só falava isso. A mulher, cada vez que chegava perto de mim, acho que eu tava quase batendo nela, ela falava assim, tem pessoas que se perderam, tem pessoas que se perderam. Eu falei assim, você não tá entendendo, a minha amiga sabe chegar, porque nunca quer imaginar que eles iam se perder. E nisso se passaram 3 horas esperando. Daí até que o Doni, umas 2 horas e pouco, deu uma ideia nele, saiu com o cara da prova para caçar eles. E eu fiquei sozinha, molhada, com fome, com frio. Era um frio, gente, vocês têm ideia de frio que era aquilo. E a gente perdido. E aí a gente conseguiu achar 2 outros carros de apoio que estavam perdidos. Aí a gente voltou para uma cidade próxima. Aí que o celular começou a dar sinal. Foram 6 horas perdidos. Gente, foi uma experiência assim horrível. E tipo, horrível para ela lá e horrível pra gente aqui. E assim, no fim das contas, ficou a lição. Tipo, porque nessa vida a gente não tem certeza de nada. Pelo menos pra mim, nunca mais tive certeza de nada na vida. Eu tenho probabilidades de que vai dar certo. Então hoje se alguém fala, você sabe o caminho?
falar, olha, eu vou tentar ao máximo acertar, mas eu nunca mais falei que eu tinha certeza de alguma coisa. Porque eu tinha tanta certeza que eu sabia, que aquilo pra mim era óbvio que eu ia chegar, e foi óbvio que eu não cheguei. Eu nunca me imaginei ficar perdida no meio do mato depois de correr 6 horas, então assim, foi muito punk aquilo. Mas foi marcante, né? Nunca mais ninguém esqueceu. E eu falo que a cabeça da gente, e eu sempre me achei com uma cabeça muito forte. Na hora que eu comecei, depois a pirar naquilo, uma hora e pouco, que eu comecei a descompensar, que eu tinha certeza que tinha acontecido alguma coisa com a Mara, eu sentia dor nas articulações, eu começava a passar mal, eu começava a enjoar, eu falei, meu Deus, eu quero sair daqui, eu chorava desesperada, que nem uma doida, tanto que assim, a hora que as meninas chegaram, eu só lembro que a Lina, graças a Deus você tá bem, eu falei assim, eu quero ir embora agora, surtada, que nem uma louca surtada. E a gente tava, a Mara tava bem perdida conosco, inclusive. A Mara se fazendo Nós éramos acho que umas 9 pessoas, né, pelo menos 3 em cada carro ali, nós todos perdidos, e aí a gente realmente conseguiu achar o caminho e tal. Mas foi bem, bem marcante isso e... Assim, graças a Deus a Mara teve o golpe de consciência, pegou a mochila dela, largou todo mundo lá surtando e saiu correndo. Ela saiu correndo. Ela saiu correndo. Eu lembro que o Mauro me pôs no carro e falou assim, e eu surtada, quero ir embora, não quero mais saber disso, que prova louca, eu tô descompensada, quase me mataram, me deixaram morrendo sozinha lá. Deu uma louca desesperada. O Mauro ainda falou pra mim, falou assim, deita e dorme. Só falou isso pra mim. Eu olhei pra cara dele, deitei e dormi meia hora, depois acordei plena, como se nada tivesse acontecido. E a gente finalizou a prova ainda. E assim, são grandes ensinamentos, né? Que nessa questão de prova, de apoio, de equipe, que a gente leva. É que cada um tá numa situação ali, mas assim, que um que tá melhor ajuda o que não tá tão bem assim, e acaba que todo mundo termina bem, e é muito legal pra gente aprender esse tipo de uma das coisas que eu gosto também da corrida de montanha é isso. Que você permite com que você passe por vários estágios, né? Então, assim, as longas distâncias, você começa bem, você tem a possibilidade de ficar ruinzinha, você tem a possibilidade de conhecer muitas pessoas no meio do caminho, porque tem pedaços que são muito íngremes, é muito difícil, então você conhece pessoas no meio do caminho, tem a possibilidade de você ficar boa de novo, ficar ruim de novo. Tipo, ensina pra vida, né? Eu acho que isso é diferente das corridas das maratonas de asfalto, que você é sozinho. Se bem que assim, maratona, se você corre um pouco devagar, você ainda vai ter essa experiência, mas não nunca como uma corrida de montanha. Você não consegue, você não tem conexão com as pessoas, que é só você, né? Você tem um tempo para chegar, você tem um tempo de corte para você chegar, é tudo muito rápido. Então, assim, eu acho que assim, a paixão pelas montanhas também é por conta disso. Tatinha, muito obrigada. Eu amei ter você aqui, nosso papo, nossas histórias aí, que a gente já se conhece há bastante tempo, né? Eu quero só agradecer de você ter dividido tudo isso com a gente. Obrigada, foi um prazer, Lê. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, ativem as notificações e eu espero vocês na próxima.